Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Abílio novamente e nós vamos iniciar mais uma aula dando continuidade então ao nosso período de quarentena, tudo bem? Vamos lá? Hoje o formato é um pouco diferente, tentei fazer um esqueminha aqui diferente, estou fazendo algumas mudanças aqui em casa, mas espero que não atrapalhe vocês, acho que vai ficar tranquilo, tá? Qualquer coisa vocês comentam aí que eu respondo, beleza? De qualquer forma, vamos lá. Então, a gente vai dar continuidade aos nossos estudos das escolas literárias. Vamos relembrar, então, que, primeiro de tudo, a gente já veio estudando algumas escolas. Na última, né, que nós estudamos foi o humanismo, certo? Então, a gente fechou o humanismo com o Gil Vicente, algumas questões de vestibular, e agora a gente precisa passar, porque a gente precisa lembrar, né? O humanismo ele foi um movimento de transição, certo? Transição para quê? Para esse momento de agora, né, para o classicismo, beleza? Tranquilo? Então, o classicismo, ele culmina, de certa forma, né? A gente já tem ali, o trovadorismo é aquela literatura medieval, o humanismo é a literatura de transição e a gente chega no classicismo, então, como o ápice, beleza? Então, o ápice do quê? De uma literatura reformada, beleza? Então, a passagem da Idade Média ali para a Idade Moderna, isso é importante da gente lembrar. Tranquilo? Para isso, a gente precisa lembrar de algumas questões que são importantíssimas, que estão relacionadas ao contexto histórico, tá? Muito do contexto histórico do classicismo a gente já viu bastante lá no humanismo, então eu vou dar uma pincelada em algumas coisas, mas não são todas que a gente vai tratar, tá? Vai aparecer aqui para vocês em algum lugar aqui, tá? Que eu vou colocar. De qualquer forma, a gente precisa pensar em uma das primeiras questões, né? Então, quando a gente fala sobre classicismo, a gente está falando principalmente de uma literatura, né, uma vertente literária ou uma expressão artística que é, de certa forma, vinculada ao Renascimento. Beleza? Tranquilo? Lembra até aí, tá bom? Porque é muito importante a gente vincular o classicismo ao Renascimento, tá? Vamos pensar então que o Renascimento ele veio junto para, de certa forma, introduzir a Idade Moderna, certo? Junto com ele, o classicismo na literatura apresentou isso de uma forma inigualável, beleza? Tranquilo? Vamos lá, então. Se a gente pensa, então, na constituição artística do Renascimento, a gente tem que pensar também, né? O que estava acontecendo ali na época? Primeiro, já tinha falado lá no humanismo, as grandes navegações apresentam um contexto importante para a gente considerar, né? Principalmente pelo que o Camões vai apresentar, né, lá nos Lusíadas. Depois a gente tem que pensar também um outro fator muito importante que está aqui, além das grandes navegações, um fator histórico, é a invenção da imprensa, né? A prensa de Gutenberg. Vocês já estudaram isso em história? Lembram? Basicamente, então, o que foi possível, né? Vamos lembrar, lá na Idade Média não existia uma circulação muito grande de textos literários, né? De textos de uma forma geral. Por quê? Porque a igreja controlava tudo, ficava tudo ali. Agora, com a imprensa, né? Já tinha sido inventada, né? Obviamente foi um pouco anterior, mas com a imprensa fica mais fácil de o quê? Dar vazão a esses textos, dar vazão ao conhecimento. Ó, que bonito, beleza? Então, o acesso ao conhecimento, ele se torna, mesmo que minimamente, né? Porque a maioria das pessoas ainda não eram letradas, ainda não eram alfabetizadas, mas o acesso ao conhecimento se torna um pouco mais democrático. Pouquinho, mas se torna, beleza? Outra questão importante, está acontecendo, tá? Não é aquela crise que a gente vai ver, né, mais pra frente, mas está acontecendo uma crise religiosa, tá? Por quê? Se a gente for considerar, principalmente já no momento do classicismo em Portugal, tá? Por quê? Isso é importante a gente considerar. A reforma protestante, lembra do Martim Lutero com as 99 teses, tudo aquela coisa, né, que ele propõe, então, uma afronta, né, à Igreja Católica, né, ele não concorda com o que estava sendo pregado ali. Então, a gente tem a Reforma Protestante em 1517 apresentando o quê? Então, a Igreja talvez não tenha resposta para tudo, ou melhor, né, a Igreja não está sendo levada da forma como deveria. Por isso, a Igreja ela sofre uma cisão. Beleza? Isso é muito importante, tranquilo? Então, a autoridade máxima perde um pouquinho, uma partezinha da autoridade ali, tá? Por mais que essa partezinha muitas vezes não pareça muito significante, quando a gente chega na hora de ver mesmo, analisar historicamente, isso é essencial. Então, a derrocada, de certa forma, vamos colocar bem entre aspas aí, mas a derrocada dessa Igreja Católica, como era concebida naquela época, tem um início aí, que vai ter o ápice no Barroco, beleza?
Tranquilo? Depois, então, algumas características que são importantes que vão aparecer aqui para vocês também. O individualismo, né, se a gente for pensar, então, saindo do teocentrismo para passar para o antropocentrismo, né, o homem no centro do universo, isso gera, então, uma visão para o eu, beleza? Então, Deus, obviamente, está ali ainda, né? Não é que eles não acreditam em Deus, mas isso é muito importante quando a gente considera tudo, considera o panorama geral, a gente tem que pensar que o homem agora ele ganhou um protagonismo, ele é a criação máxima de Deus, tá? Isso é muito importante. Depois a gente tem o cientificismo, né? Vamos pensar. Com a imprensa de Gutenberg, né, o acesso ao conhecimento, lembra que eu falei? Então, o cientificismo ele começa a ser mais valorizado, porque as pessoas começam a ter mais acesso ao conhecimento. Se elas têm acesso ao conhecimento, elas conhecem mais, obviamente, né? E além de conhecer mais, elas também conseguem adquirir certo senso crítico. Mas lembrem-se do que eu falei, eram pouquíssimas pessoas que ainda conseguiam ter acesso. Só que isso foi aumentando, beleza? Depois a gente vai pensar no racionalismo também, tá? Então é um novo modo de pensar do ser humano, né? Obviamente é uma transição, não foi da noite para o dia que isso aconteceu, mas esse racionalismo, então eu vou basear minhas escolhas, eu vou basear meu pensamento na razão e não necessariamente na emoção, não necessariamente na fé, tá? Isso é muito importante porque o classicismo, de certa forma, ele levou isso para um outro patamar, tranquilo? Seguindo em frente, então, duas figuras importantíssimas, né, que estão presentes ali nesse mesmo período, né, pensando na história, é a figura de Copérnico e de Galileu Galilei, né? Então, ambos apresentaram teses e foram, de certa forma, perseguidos, certo? Então, a gente tem ainda, obviamente, né, a presença do cientificismo, mas a grande pressão da Igreja Católica ainda, tranquilo? Vamos seguir em frente. E aí, por fim, né, nesse contexto histórico todo, a gente tem o renascimento cultural. Tá? O que é o renascimento cultural? Quando a gente fala sobre renascimento cultural, a gente precisa pensar em Itália. Simples assim, tá? Por que pensar em Itália? Primeiro de tudo, é uma reformulação total, tá? De tudo que foi apresentado artisticamente na época medieval, na Idade Média, tá? Então, o Renascimento, né, esse próprio nome é Renascimento, né? Por que Renascimento? Porque tudo renasce, beleza? A ideia, né, de renascer é mudar, é perder os hábitos antigos. Então, a gente tem que pensar que o Renascimento cultural, principalmente o italiano, né, que foi muito forte ali na Itália, tem várias questões, vocês vão ver isso em história, ou já viram, não sei como que tá lá, mas tem várias questões ali políticas e principalmente econômicas que colocam a Itália como o epicentro, não do coronavírus, mas vamos pensar, do momento cultural ali, beleza? Então a Itália passa a ser a produtora de nomes muito importantes para o Renascimento, tá? Que obviamente todos nós conhecemos, tranquilo? Vamos seguir em frente então? Então, aí depois a gente passa então para algumas características gerais, tá? Quando a gente pensa, então, né, vamos com calma aqui, porque é importante a gente saber diferenciar algumas questões. Primeiro de tudo, naturalismo, tá? Quando eu estou falando aqui de naturalismo, eu não estou falando sobre o período literário naturalismo. Pelo amor de Deus, não façam essa diferença, não façam essa associação, tá? Quando eu falo sobre naturalismo, eu estou pensando em natureza, tá? Por que natureza? Porque para eles, né, para autores clássicos, principalmente, né, até na antiguidade clássica, esse naturalismo, ele era o símbolo do equilíbrio, beleza? O equilíbrio entre homem e natureza. E por isso a gente tem, então, né, como característica aqui o equilíbrio e a harmonia, tá? Tranquilo? Só que esse equilíbrio e harmonia não é só na vida, tá, do sujeito. Porque pensa assim, né, o sujeito ali do Renascimento, de certa forma, obviamente, ele buscava o conhecimento, isso é fato. Mas, além de buscar o conhecimento, ele ainda era religioso. Ele ainda buscava uma comunhão com Deus. Então ele queria encontrar, de certa forma, o equilíbrio entre isso, beleza? Entre a comunhão com Deus e o racionalismo, né? O cientificismo. Obviamente, a gente vai ver que isso não deu muito certo lá no Barroco, porque daí é quando isso entra em oposição, tá? Mas por enquanto vamos ficar aqui, né? Nessa tentativa de busca, né? De equilíbrio, de harmonia entre essas questões.
E a gente tem então o rigor e a pureza formal e eles devem coexistir, né? Da mesma forma então que há uma busca por equilíbrio, esse rigor e essa pureza formal eles precisam coexistir na poesia principalmente, né? A forma ela deve ser muito bem casada com essa pureza de conteúdo, de certa forma. Então, o que a gente pensa, né? Tudo que eles levavam para a vida deles, eles também traziam para a literatura, tá? Isso é muito importante. Essa busca por equilíbrio acontecia também na literatura. Depois a gente entra numa outra questão importante, que é a famosa dolce estilo nuevo, que seria, né, de certa forma, o doce estilo novo, tá? A gente vai falar daqui a pouco sobre o Francisco Sá Miranda. Ele trouxe isso, né, da Itália, mas quando a gente fala, né, em doce estilo novo, a gente está pensando na Itália e a gente está pensando em soneto, beleza? Marca isso, marca essa expressão doce estilo novo, ou dolce estilo nuevo, porque é a marca, de certa forma, tanto que saiu do humanismo ali, mas que está presente com mais força no classicismo, tá? Então, aqui há uma contraposição, de certa forma, entre, vamos pensar aí, né, entre o estilo velho, que seria o estilo das redondilhas, né, redondilha menor, redondilha maior, a gente tem até aqui, já vai aparecer para vocês aqui, e o estilo novo, que é o soneto, beleza? Por que estilo novo? Porque há algumas controvérsias, mas o padrão é que surgiu com Petrarca, né, Francesco Petrarca, um italiano que apresentou então o soneto clássico, também conhecido como soneto petrarquiano, beleza? Vai aparecer aqui para vocês. E aí a gente tem então esse soneto petrarquiano, né, esse estilo novo, né, esse estilo novo, ele apresenta então aquele soneto padrão que a gente conhece, tá? Apesar de existirem outros tipos, mas ele apresenta aquele soneto padrão, 2 quartetos, 2 tercetos, tá? Versos decassílabos. Tranquilo? Tranquilo? Vamos lá. E aí a gente tem que pensar, tá? Quando a gente pensa nesse estilo novo, né, a gente sai um pouco do estilo velho, mas ele continua ali. Isso é importante da gente considerar. E aí, quando a gente fala sobre esse estilo novo, a gente tem que falar então do Francisco Sá Miranda, porque ele estava na Itália. Ele é um português que estava na Itália. E aí, em 1527, ele voltou, né? Ele saiu lá da Itália e voltou para Portugal. E ele voltou então com toda a bagagem, vamos pensar assim, do Renascimento, de uma forma geral, né, do humanismo, que já vinha muito forte lá na Itália, né, o humanismo foi muito forte na Itália, e, obviamente, do classicismo. Então, ele trouxe, de certa forma, o classicismo para Portugal, tá? Essa é uma questão muito importante que vocês têm que considerar, que vocês têm que guardar para não se esquecer de forma alguma, beleza? Tranquilo? Vamos seguir em frente, então. E aí a gente tem que falar de Camões, né? Obviamente, quando a gente fala sobre humanismo, é óbvio que nós temos que falar de Camões. Camões é o principal nome, se a gente for pensar aqui, do classicismo, né? Quando fala sobre classicismo, a gente lembra automaticamente de Camões, porque ele é o representante máximo, tá? Pensando na língua portuguesa, na literatura portuguesa. E aí, quando a gente fala ainda sobre Camões, a gente tem que pensar, então, que há uma divisão básica aí sobre a figura dele, de certa forma, tá? Primeiro a gente pensa, então, no Camões lírico, que é o que a gente vai ver agora, e depois a gente vai ter o Camões épico, beleza? Tem que dividir essas duas partes, porque são partes bem diferentes, tá? Se a gente for pensar da poesia dele, e que normalmente caem desse jeito no vestibular, tá? Então, como caem desse jeito, a gente tem que aprender essa divisão básica. Tranquilo? Vamos seguir em frente, então. Quando a gente pensa primeiro na parte lírica, né, no Camões lírico, a gente tem então, que é chamado também de a lírica camoniana, né, assim que está na apostila de vocês, a gente tem o uso tanto do estilo velho quanto do estilo novo. Obviamente, predomina-se o estilo novo, tá? Isso é importante. Mas ele ainda faz uso das redondilhas, tanto da redondilha menor, né, com 5 sílabas poéticas, quanto da redondilha maior, com 7 sílabas poéticas, certo? Tranquilo? Mas, como eu falei, o soneto é o que se destacou, isso é fato, beleza? O soneto é uma marca do classicismo. Guardem isso, isso é muito importante. Depois a gente vai pensar, né? Então, ele continua sobre aquilo que a gente estava falando, ele continua essa busca, de certa forma, pelo equilíbrio, né? E esse equilíbrio, ele é mostrado a partir do quê? A partir dos versos, a partir das rimas, tá? De certa forma, que são apresentadas nos poemas, nas poesias dele.
Por que a gente chama isso de equilíbrio, né? Porque, de certa forma, há uma métrica ali que é tão prazerosa, né? Quando a gente pensa, né, em alguns poemas do Camões, a gente está pensando principalmente o quê? Naquela métrica, naquela rima que sempre se repete, sabe? Então, a gente tem que considerar sempre algumas questões importantes, tá? Então, essa busca por equilíbrio está sempre marcada na disciplina sobre os versos e as rimas, beleza? Tranquilo? Outra coisa que aparece bastante nessa parte lírica é o homem, ele é responsável pela própria vida e pelo próprio destino, beleza? Então, o homem, vamos lembrar lá do antropocentrismo, se o homem está no centro do universo, ele fica responsável pela própria vida, certo? Deus já não tem muito o que fazer ali, Deus já não mexe mais as cordinhas, quem agora faz tudo é o homem. Então, ele é responsável, seja pela parte boa, seja pela parte ruim. E muitas vezes essa parte ruim vai aparecer de uma forma até que clara nos poemas do Camões, beleza? Tranquilo? Depois a gente vai pensar, o amor ele é um sentimento retratado agora humano, né? Então, de certa forma, ele se distancia daquela característica, daquela visão medieval de amor idealizado, aquela mulher inatingível. Ele sai um pouco disso e coloca o amor como um sentimento próprio do homem, beleza? E por ser próprio do homem, obviamente, ele causa uma certa dualidade, tá? Porque existe o amor, muitas vezes ele é idealizado, ele é platônico, mas ele ainda é visto como humano, beleza? Por ser humano, ele deveria, né, na teoria, ser concretizado. Essa é a visão que é apresentada nesses poemas. Tranquilo? Beleza? Então, essa é a parte do Camões lírico. Depois a gente vai passar, então, para o Camões épico, tá? E aí a gente parte para uma outra visão que é bem importante, que é uma das mais importantes, né? Porque nela está presente os Lusíadas, certo? Duvido que alguém aqui nunca ouviu falar dos Lusíadas, né? É uma das obras mais importantes da literatura portuguesa de todos os tempos. Eu não estou falando só de classicismo, né? Porque a gente pega o trabalho que o Camões teve é fenomenal, espetacular mesmo, né? Tem até uma historinha engraçada antes da gente começar, que conta-se, né, que um dia o Camões, uma das embarcações que ele estava tinha afundado, né, tinha naufragado, e ele nadou não sei quantos quilômetros lá na época com um braço erguido, que era, né, nesse braço o manuscrito, o único manuscrito dos Lusíadas. Obviamente, né, há muitas inverdades, talvez, nessa história, mas é um mito, né, que se passou pelo tempo e que ficou marcado, que é muito legal, né, pra gente pensar. É o trabalho de uma vida inteira, né? Deu muito trabalho, a gente já vai ver a quantidade, né, de cantos, de estrofes, e isso fica bem marcado aí, beleza? Enfim, o que a gente tem que pensar quando a gente fala sobre o Camões épico e mais especificamente sobre os Lusíadas? Primeiro de tudo, tá? A gente pensa num poema à altura da história de Portugal, tá? Isso marca, de certa forma, como Vasco da Gama ele foi, né, estava no seu caminho para ir para a Índia, né? Isso foi um marco da época, principalmente para Portugal, por causa das grandes navegações, e a gente considera, só que na verdade, bem da verdade, essa história ela é como se fosse um pano de fundo para outras questões. Primeiro, nesse poema, né, nos Lusíadas, nesse poema épico, é contada a história de Portugal, tá? Do início até aquele momento. Isso é muito interessante, né? Então, da mesma forma que ele está contando essa viagem para a Índia, ele também está contando, obviamente, né, a partir de metáforas, a partir de figuras de linguagem, ele também está contando a história vamos pensar, a história inteira. Obviamente, naquela época não tinha tanta história assim ainda, né? Mas ele já está contando a história de Portugal, tá? De uma forma extremamente alegórica, mas está contando. E outra questão importante, né? O Vasco da Gama, obviamente, quando a gente lê, a gente pensa que ele é o herói. Mas, na verdade, quem é o real herói dessa história, né, de Os Lusíadas, é o povo português, né? Olha o próprio nome, né? Os Lusíadas. Lusíadas vem de luso, né? Luso é o povo português. Tranquilo? Deu para pegar aí? Isso é muito importante, tá? Cai bastante em vestibular. Outra coisa que a gente tem que considerar, e que é muito importante também, é o conceito de emulação. Por quê? Obviamente, né, nada se cria, tudo se copia. Lembra daquilo? Tô brincando, Camões não copiou ninguém, não. Mais ou menos, na verdade, tá? O que aconteceu? Ele fez, né, o que é considerado uma emulação, que é quando nós pegamos um determinado modelo, um determinado estilo anterior, tá? Então, um autor pega um estilo, um modelo anterior e
tenta reatualizar e não só reatualizar, mas ser melhor, beleza? Então, a emulação que os Lusíadas propõem é da Eneida, de Virgílio, lá de antes de Cristo, tá? Então, uma epopeia. E o Virgílio, né, na Eneida, ele tentou, né, emular, né, ele emulou, de certa forma, também, apesar de a história falar, né, que é um poema político, porque ele foi encomendado, tem toda uma polêmica em volta disso, né, mas ela emulou também a Odisseia de Homero e a Ilíada também de Homero, beleza? Então a gente tem aí da antiguidade, né, os poemas, os mais importantes poemas épicos, e o Camões ele conseguiu se igualar a esses nomes, tanto a Virgílio quanto a Homero, beleza? Isso é muito importante porque ele se iguala, ele consegue uma obra tão grandiosa que isso o leva ao patamar, então ao panteão desses grandes nomes, beleza? Tranquilo? Por fim, só uma informação interessante, né? Quando a gente pensa então nessa história dos Lusíadas, né, cheia de monstros mitológicos, né, tem a figura dos deuses, tem toda a passagem, né, de certa forma, desse povo português que está saindo, né, de sua terra e desbravando o mundo, a gente pensa, né, como que o cara conseguiu enfiar tudo isso em 10 cantos, né, vamos começar aí, né, que são vistos como capítulos, tá? 10 capítulos, então 10 cantos. Dentro desses cantos há 1.102 estrofes, tá? Então as estrofes, vamos lembrar, tá? E dentro dessas estrofes há 8.816 versos, tá? 8.816 linhas, entre aspas. Imagina? Que loucura! Imagina o trabalho para escrever isso, tudo decassílabo. Eu não consigo nem pensar a loucura que esse cara tinha na cabeça dele para ele fazer uma coisa dessa, mas cada um com seu gosto, certo? Gente, de qualquer forma, a gente tem que pensar, tá? Sempre no classicismo, associar sempre a figura de Camões, é muito importante. E para essa semana, para vocês, a gente tem uma lista de exercícios lá na plataforma. Eu não sei o que está acontecendo com a plataforma. Para alguns, para o pessoal do matutino, eu acho que está dando algum problema, que está sumindo para mim, mas eu prometo que eu vou tentar arrumar logo que eu fazer o upload dessa aula, tá? Então fiquem tranquilos, mas vai ter uma lista de exercícios tanto da aula passada quanto dessa aula lá para vocês, beleza? Porque na apostila a gente não tem exercícios do classicismo em si, tá? Mas fiquem tranquilos, vocês não vão ficar desamparados. Vai ter uma listinha de exercícios lá e se vocês quiserem e devem, tá? Se tiverem qualquer dúvidas, perguntem nos comentários, seja do vídeo, seja lá na plataforma que eu respondo, beleza? Então, muito obrigado e até a próxima semana. Tchau!